Graça e a paz, meu querido pastor, pastora, bispos, bispas. Hoje nós estamos aqui, como mensalmente nós temos a nossa reunião ministerial, e eu gostaria de convidar você para também estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E após o louvor nós teremos a palavra, como de costume, do nosso apóstolo. Então eu gostaria em primeiro lugar que você fechasse os seus olhos aí e você orasse comigo e nós estivéssemos falando com o Senhor, separando e preparando o nosso coração para esse momento, um momento de alimento, um momento de adoração, um momento de louvor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa hora, por poder estar aqui, Senhor, separando esse momento para ouvir a Tua palavra, para poder ser alimentado, para poder ser direcionado, orientado pelo Senhor nesse momento em que nós estamos passando e vendo, mas não deixando de agradecer ao Senhor, porque Tua palavra nos orienta em tudo, dai graças. Então, Senhor, consagramos esse momento, essa hora, para estarmos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, que onde os Teus filhos estão, nos lares, nas casas, ouvindo, assistindo esse vídeo, que também, Senhor, possa estar sendo uma só voz conosco, comigo, Pai amado, ter um coração, Senhor, aberto para receber a palavra do Senhor. Recebe, Senhor, agora o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você aí, onde você está, a que você adore o Senhor, juntamente comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A Tua glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer.
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Glória a Deus. Que esse louvor possa ser do nosso coração para o coração de Deus, para o coração do Senhor. Agora eu gostaria que você se preparasse para receber a palavra do Senhor, que será ministrada aos nossos corações. Você ministra, estará recebendo uma palavra de alimento, de direção, nesse tempo que nós estamos atravessando, sabendo que o Senhor é conosco, que a mão do Senhor está estendida sobre nós. Gostaria de chamar agora o nosso querido apóstolo, que estará ministrando a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Marcos, pela participação. Essa canção abençoada, gostosa. Glória né? a Deus. Ao final você volta aí com carinho para mais um momento de adoração e louvor. Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Esta mensagem está sendo preparada, gravada, direcionada à nossa reunião mensal. A nossa reunião mensal de bispos, bispas, pastores, pastoras, missionários, em especial aqueles pastores e pastoras que estão à frente das nossas igrejas, não só das igrejas MIBs, mas também das igrejas aliançadas. Então esta mensagem ela é especial, exclusiva. E eu quero também, nessa ocasião, lhe pedir permissão para alterar um pouco aquele nosso cronograma das lições de discipulado em volta da mesa, para abrir aqui um parêntese e depois a gente fecha, para poder ministrar para mim e para você uma palavra especial para esse tempo de quarentena, esse tempo em que o país praticamente todo está parado. Em tempo de quarentena, nós estamos, na nossa grande maioria, em casa, em família. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando uma ameaça invisível, é um vírus invisível, mas ele tem uma letalidade, os níveis de contágio, das pessoas se tornarem infectadas, tem se tornado algo muito preocupante. Graças a Deus que até agora em nosso país, graças a Deus, os índices muito pequenos de óbito, de contaminação, comparativo à população de mais de 210 milhões de habitantes, os índices são pequenos, graças a Deus, e nós estamos orando para que eles estejam diminuindo a cada dia, para a gente ter realmente, conseguir atravessar esse tempo debaixo de paz e que muitas vidas sejam poupadas. Mas também nesse tempo de calamidade, nesse tempo de quarentena, no meio evangélico e o meio cristão de um modo geral, surgem muitos eventos, muitos acontecimentos, muitas palavras, muitas profecias, muitos profetas, muito conteúdo na internet, muito ensino na internet, muita mensagem gravada, muitas lives, muitas lideranças se expressando sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que estão aí, de alguma forma demonstrando o final dos tempos, o final das eras, a conclusão final, a destruição da terra, a volta de Jesus, enfim. Mas eu quero, com muita humildade e com bastante uso da Bíblia, nos trazer uma orientação nesse dia, nessa ocasião. Você pastor, você pastora, você que lidera a igreja, você que cuida da igreja, alimenta a igreja, você que cuida das pessoas, você que responde por essas pessoas espiritualmente, você é uma pessoa diferente. E eu quero começar, aqui seguindo o meu roteiro, eu quero começar, em primeiro lugar, dizendo que nós somos especiais porque nós
além de sermos humanos, habitando o planeta Terra, em tempo real, uma geografia real, nós também somos cidadãos dos céus. A nossa mente, a nossa expectativa está no advento da Nova Jerusalém, a cidade nova, a cidade que vai descer do céu. Então, nós vivemos como que duplamente, em dois territórios, em dois países, em duas dimensões. Mas enquanto vivemos aqui na dimensão da Terra, no planeta Terra, de forma palpável, tangível, de forma prática, nós precisamos dar uma resposta às pessoas que são os nossos liderados, às pessoas que nós cuidamos. E a nossa resposta tem que ser bíblica. Então eu quero começar conversando com você, e quero pedir já a você de antemão que mantenha a sua Bíblia aí na sua mão, mantenha a sua Bíblia aí de fácil manuseio, porque eu quero começar pedindo você para abrir na carta de Paulo, em 2 Timóteo. Eu quero que você abra, por gentileza, na carta de Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 em diante. Diz assim, a carta de Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse tempo, para essa hora, que é estudado, analisado, visto como o tempo do fim, eu quero analisar com você o ser humano desse tempo. Você já percebeu aqui as qualidades, os adjetivos e a maneira como esse ser humano se apresenta. Se você tem convivido, se você tem visto, se você tem lido, se você tem notado esse texto de Timóteo, uma realidade nos nossos dias, a Bíblia não nos convida a temê-los, a ter medo, a nos apavorar. Sabe o que a Bíblia nos convida a fazer? Olhe o que diz o verso 4. Estes homens são traidores, atrevidos, amigos dos eleitos, mais do que amigos de Deus. Então, nesse instante, eles apresentam uma aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. É o verso 5 que diz isso. Esses homens negam o poder de Deus. Esses homens são inimigos de Deus. E aí o que é que Paulo diz em Timóteo? Afasta-te deles. Afasta-te. Isso aqui está em sintonia com o Salmo 1, o Salmo de número 1, que nós não devemos nem nos assentar na roda dos escarnecedores, nem nos deter no caminho dos ímpios, e nem andar segundo o conselho dos ímpios. Então este é o homem, o ser humano desse tempo do fim, aos quais nós devemos nos afastar. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para esse tempo do fim, para esse tempo que nós estamos vivendo, de pavor, de medo, de pânico. Eu quero convidar você agora a abrir na carta de Paulo, agora é na primeira carta de Paulo a Timóteo, um pouquinho atrás aí, no capítulo de número 4, versículos de 1 a 3. Agora observem como muitos cristãos, como muitas pessoas que acreditaram, como muitas pessoas que professaram uma fé, como muitas pessoas que um dia, um tempo, um momento, um instante, entregaram sua vida a Jesus. Como é que elas vão se comportar nesse tempo? Como é que elas se comportam nesse tempo? Observem, capítulo 4, verso 1 ao 3 de
1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, versículo 2. Então, juntamente com este homem do tempo do fim, há aqueles que vão se perder, aqueles que vão apostatar da fé, abandonar a fé, aqueles que vão voltar ao vômito, voltar ao estágio inicial de incredulidade, de dureza de coração, totalmente desobediente a Deus. Então eu quero chamar a sua atenção que para esse tempo do fim nós temos que ter essa compreensão. Agora, qual o conselho que o apóstolo Paulo nos dá para a gente conviver também com este tempo do fim, com as pessoas que abandonam a sua fé, que abrem mão, que voltam ao vômito? Eu quero chamar a sua atenção agora para, no capítulo 4, no versículo 5 de 1 Timóteo. Paulo diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Então olha só, enquanto alguns abrem mão da fé, abandonam a fé, você deve ler a palavra, orar e se santificar. No verso 6 do capítulo 4, Paulo diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Então você precisa se manter como um bom ministro de Cristo, ensinando o povo, como diz o verso 5, a ler a palavra, orar e se santificar. Agora observe o que diz o verso 7, metade do verso 7: exercita-te a ti mesmo na piedade. Seja uma pessoa humilde, uma pessoa piedosa, uma pessoa quebrantada. Agora observe o que diz o versículo 10. Versículo 10 diz assim: pois para isto que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Mantenha a sua esperança no Deus vivo. Seja uma pessoa piedosa, seja uma pessoa que nutre a fé dos outros, seja um bom ministro. Agora observe o que diz o versículo 12: ninguém despreza a tua mocidade, sê um exemplo para os fiéis, seja um exemplo para o seu rebanho, para as pessoas. Agora observe o que diz o versículo 13: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Seja uma pessoa aplicada, ensina, seja uma pessoa aplicada, exorta, seja uma pessoa aplicada, continue lendo a palavra. E no verso 16, ele diz assim: agora, Timóteo, mesmo que muitos abram mão da fé, se desviem, se percam, sejam apóstatas, você cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque se você fizer isso, salvará tanto a ti como aos que estão em sua volta. Então eu quero reprisar aqui esses dois tópicos. Primeiro instante, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós temos que conhecer o ser humano desse tempo, o ser humano dessa época, o ser humano desse tempo do fim, e nos afastar deles. Em segundo lugar, conhecer também e saber conviver com os que se desviam, com os que vão apostatar da fé, com os que vão negar a Jesus, com os que vão voltar ao vômito, vão voltar à lama, vão voltar às práticas mundanas. Com relação a estes, os conselhos estão do verso 5 até o 16, do mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo. Cuidar de nós mesmos, sermos bons líderes, ensinar a santificação, cuidar da palavra, sermos zelosos, sermos exemplo, enfim, termos uma prática diária da palavra de Deus, da nossa vida cristã.
Esses dois detalhes, eles estão analisando o ser humano da época. Tantos que não temem a Deus e se desviam, como também dos que temem e se mantêm fiéis. Agora, diante desse contexto de conhecimento do homem do nosso tempo, do ser humano da nossa época, vamos agora avaliar alguns acontecimentos de extrema importância para essa época. Primeiramente, Lucas, abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 21. A minha já está aberta aqui. Do versículo 7 até o 11 diz assim: perguntaram-lhe então: mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Aí Jesus responde: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, hein? O tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras, tumulto, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim ainda não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes, fomes, haverá também coisas espantosas e grandes no céu, e grandes sinais no céu. Nós lemos aqui Lucas 21, do 7 ao 11. Diante desses acontecimentos aqui, que nós já estamos observando, eles estão acontecendo. Há uma incidência de vários acontecimentos. E a Bíblia já está registrando. Mas qual é a nossa postura? Qual é o nosso comportamento diante de um texto desse? Observe o que diz o versículo 8. O versículo 8 diz assim: não vão após eles, não sigam os falsos profetas, tenham cautela, acautelai-vos, não sigam essas pessoas. E aí você tem no verso 9 ainda dizendo o seguinte: o verso 9 diz assim: vocês vão ouvir de guerra, de tumulto, mas não se assustem, não se assustem, ainda o fim não é logo, ainda não é o fim. Muito bem, quero ler com você agora Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Marcos, no capítulo 13, no versículo 4 e 8 diz assim, Marcos 13, 4 a 8 diz assim: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerra, rumor de guerra, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isto será o princípio das dores. Se você observou, esse texto de Lucas 13, 4 a 8, ele está em linha paralela, dizendo a mesma coisa de Mateus 21, 7 ao 11. Então, ao observar esses acontecimentos, qual é a nossa postura como líder e qual é o nosso comportamento? Observe o que diz o verso 7 do capítulo 4, do capítulo 13 de Lucas. Quando, porém, ouvides falar em guerras, em rumor de guerra, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Agora, observe o que diz o versículo 8: pois se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. Então nós temos aqui dois textos, que eu chamei de textos que anunciam, que demonstram os primeiros acontecimentos, que prenunciam, que dão sinais dos fins dos tempos, do fim do planeta Terra, do fim da raça humana e da volta de Jesus. Então eu quero lhe convidar agora a nós analisarmos o segundo passo. Um segundo passo para você entender agora. O segundo passo está em Lucas 21. Lucas 21. Você tem aí na sua mão já a Bíblia aberta, do 12 ao 19.
Lucas 21, do 12 ao 19, diz assim: mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haver de fazer a vossa defesa. E aí ele conclui no versículo 15 dizendo: porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais, irmãos e parentes, amigos, serei entregues, e matarão algum de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então você observa aqui, ao mesmo tempo que estão acontecendo sinais, acontecendo guerra, catástrofes, epidemias, acontecendo uma série de coisas, pai contra filho, filho contra pai, reino contra nação, e por aí vai, ao mesmo tempo nós vamos ser entregues, presos, acusados, caluniados. Haverá uma perseguição contra mim, contra você, haverá uma perseguição contra a igreja, principalmente contra os líderes. Mas quando houver perseguição contra mim, contra você, contra a igreja, por causa do nome de Jesus, e muitos forem presos e levados aos tribunais, sabe o que a Bíblia nos aconselha a prestar atenção? Observe o que diz o versículo 15. O verso 15 diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, e que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. No meio da perseguição, dentro da cadeia, diante dos tribunais, diante dos acusadores, Deus dará sabedoria aos seus filhos. Observe agora o que diz o verso 15. Ainda o verso 15 diz assim, o verso 15 diz assim, não, desculpa, o verso 18: mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Verso 18: nenhum cabelo da nossa cabeça, da cabeça de quem está preso, perseguido, caluniado, diante dos tribunais, se perderá. Ou seja, intacto em todo o tempo. Quero agora chamar a sua atenção para Mateus, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 13, diz assim: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e entregarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então observe que o texto de Mateus 24, 9 ao 13, ele está em harmonia com o texto de Lucas 21, 12 ao 19. Perseguidos, preso, caluniado, traído, levado diante das autoridades, cristãos, de um modo geral, passando por perseguição. Qual é o conselho que Mateus traz na palavra para mim e para você, quando esse tempo estiver acontecendo? Versículo 13 diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Então eu quero revisionar isso aqui para você. Então haverá perseguição contra os líderes, contra a igreja, haverá acontecimentos catastróficos, apostasia, e o ser humano descrito em 2 Timóteo 3:5, egoísta, avarento, amante de si mesmo, e que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então observe que tudo isso está numa sequência, mas não impede que hajam acontecimentos simultâneos em meio a tudo isso. Quero agora chamar a sua atenção para um terceiro momento. No meio de todos esses acontecimentos, reino contra reino, nação contra nação, peste, epidemia, terremoto, sinais, isso, aquilo, outro, e perseguição contra a igreja, prisão, levado aos tribunais, aparecerão dois tipos de pessoas: os falsos profetas
e os falsos cristos. Os falsos profetas, eles falam em nome de alguém. E os falsos cristos fingem ser alguém. Eu quero chamar sua atenção agora para Mateus 24, 23 ao 26. Mateus 24, 23 ao 26. Diz assim: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aí ele diz no verso 24 de Mateus: porque hão de surgir vários falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, da mesma forma, quando estivermos diante de falsos profetas e de falsos cristos, não devemos segui-los, não devemos ir atrás deles, não devemos ser enganados, não devemos ser seduzidos. Sabe o que a Bíblia diz com relação a mim e você que somos líderes, a nós que alimentamos o povo de Deus? O texto diz no final do verso 24: se possível fora, esses falsos profetas e falsos cristos enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Eles não vão conseguir enganar os escolhidos. Se você entendeu, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, que observem que todo esse relato que eu estou fazendo, essa sequência do homem dos últimos dias, da apostasia nos últimos dias, os primeiros acontecimentos e eventos prenunciando a volta de Jesus no final dos tempos, a perseguição aos líderes da igreja de um modo geral, até o surgimento dos falsos profetas, dos falsos cristos, não impede de estarem numa sequência lógica e nem simultaneamente. Quero prosseguir agora para nós concluirmos o surgimento de um personagem aguardado. Quero convidar você a abrir comigo em 2 Timóteo. Você vai comigo lá para 2 Timóteo agora. Abra por gentileza a sua Bíblia. Em 2ª carta de Timóteo. Desculpem. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Esse personagem, ele é aguardado, biblicamente. Ele é aguardado. Vamos ler o texto primeiro. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, diz assim: ora, 2 Tessalonicenses, 2, de 1 a 4. Ora, quanto à vinda do Senhor, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, não se perturbem, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse aí, já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia, ou seja, revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse personagem aqui, chamado o homem do pecado, chamado de filho da perdição, é o anticristo. Esse anticristo, biblicamente é aguardado. Na atualidade agora, algumas colocações com relação ao Papa Francisco, com relação ao presidente da França, Macron, enfim, há algumas conjecturas. Essa crise do coronavírus a nível mundial, desassossegando todas as nações, mexendo com todas as economias. Há um certo clamor hoje por um líder mundial. E, na verdade, há uma ausência, há uma vacância para o surgimento de um líder mundial.
Isso é um prenúncio histórico da atualidade. Mas, biblicamente, esse personagem está sendo aguardado. E ele vai se revelar. Bom, com relação a isso, o profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 27, já profetizou a respeito deste homem. É aquele que se assentará no trono, profanará o santuário, vai profanar o templo, vai profanar o altar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, da segunda carta, no capítulo 11, verso 14 e 15, ele diz que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz. Então esse anticristo, esse homem da perdição, fará sinais, fará prodígios, fará maravilhas. No primeiro momento que ele surgir, ele promoverá uma paz que será interrompida, porque ele é o anticristo, ele é aquele que se apresenta como o Messias. Então esse personagem, este ser, ainda precisa ser não só manifesto, como ser conhecido. Então eu quero chamar a sua atenção, antes da gente de fato concluir aqui esta palavra, eu quero chamar a sua atenção, que nesse tempo do fim, ainda temos que aguardar mais um pouco, temos que esperar este homem da perdição se manifestar. Agora quero concluir com você, Lucas capítulo 21, verso 22, verso 24 ao 28, diz assim, Lucas capítulo 21, verso 24, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos desses se completem. Agora preste atenção no texto. Olha o texto de Lucas capítulo 21, do verso 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Observe, queridos, que entre você começar a ver pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, peste, vírus, terremotos, você vê o homem do fim dos tempos, egoísta, amante de si mesmo, cristãos um dia professam, apostatando da fé, perseguição a líderes, perseguição aos cristãos, o surgimento de falsos profetas e falsos cristos, a manifestação do filho da perdição, do anticristo. Agora uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, até o momento, até agora, você não viu esse nível de acontecimento na face da terra. Isso aqui é Lucas que descreve, é Lucas que faz essa descrição. E aí ele continua dizendo assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, que coisas? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia das nações, por causa do bramido do mar e das ondas, quando os homens estiverem desfalecendo, desmaiando de terror, pessoas desmaiando no meio da rua, por causa do que está acontecendo, os poderes dos céus abalados. Quando vocês estiverem vivendo tudo isso, não é para se desesperar, não é para vocês se angustiarem, não é para vocês entrarem em pânico. Olha o que Lucas escreve, capítulo 21 de Lucas, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Você está entendendo, querido? Você está entendendo direitinho? Diga glória a Deus, diga aleluia, se você estiver entendendo. Quero agora chamar sua atenção novamente para o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 24, ele traz ainda
algumas coisas bem interessantes para a nossa meditação. Por exemplo, nesse final de tempo, Mateus diz assim, no versículo 12 do capítulo 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aumenta a iniquidade, o amor das pessoas esfria. Qual deve ser o nosso comportamento? O nosso comportamento é no verso 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aí Mateus, lá no verso 31 do capítulo 24, diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, no meio disso tudo, queridos, tem os escolhidos, tem aqueles que vão perseverar até o fim, serão salvos, tem aqueles que vão levantar os olhos para o alto e exultar de alegria porque a redenção está chegando. Os anjos vão selecionar, os anjos vão fazer a colheita. Agora, ainda em Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora eu acredito que você entendeu quando é que vai vir o fim de fato. E o evangelho do reino será pregado o mundo inteiro como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu quero chamar a sua atenção, querido líder, pastor, pastora, bispo, bispa, missionário, missionária, é justamente para isso. Estão criando, biblicamente, teologicamente, uma tempestade de ideias, uma tempestade de eventos, uma tempestade de acontecimentos. Mas não tem como, a Bíblia não pode ser mudada, porque diz a palavra de Deus, no capítulo 4, verso 35 de Mateus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é preciso que a Bíblia se cumpra. É preciso que a Bíblia cabalmente tenha o seu cumprimento. Então vamos revisar para você entender. O homem do fim dos tempos, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, amante de si mesmo, egoísta, afasta dele, se afasta. Aqueles que vão apostatar da fé, que vão voltar à prática do pecado, voltar ao vômito, voltar negando Deus, seu poder, sua existência. Cuida de você, cuida da doutrina. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Quando os acontecimentos começarem aí, reino contra reino, nação contra nação, guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, não está acontecendo, acautelai-vos. Não é o fim ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Quando houver perseguição contra líderes, contra cristãos, contra a igreja, fomos levados diante dos tribunais, acusados, Deus vai nos dar sabedoria, nós vamos abrir a boca e os nossos inimigos não vão nos resistir. Persevere. Quando surgirem os falsos profetas, quando surgirem os falsos profetas, os falsos cristos, não acreditem neles, não vão atrás deles, não sigam eles. Quando o homem da impiedade se manifestar, quando o anticristo, o falso profeta, se manifestar de fato, o homem da iniquidade se manifestar, você tem que estar firme, você tem que ficar firme, ser consolado pelo Espírito Santo. E quando chegar o grande final que Lucas descreve muito bem, que ainda não estamos em momento nenhum vendo isso. Sinais no sol, pouca intensidade. Na lua, quase zero. Nas estrelas, quase zero. Angústia das nações ainda, pelo bramido do mar e das ondas. Ontem, domingo, nós
vimos alguns vídeos divulgados na internet, que em aproximadamente 3 lugares, três regiões do Brasil, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, as ondas do mar invadiram uma avenida, invadiram ali, chegou a lamber algumas casas ali, mas disseram que foi uma ressaca do mar. Mas é um começo, é um entendimento. Então, mas não está havendo ainda essa perplexidade. E ainda nós estamos vendo ainda, versículo 26 do capítulo 21 de Lucas, homens desmaiando de terror pelo meio da rua fora. Não estamos vendo nada disso ainda. E nem os poderes do céu abalados. Não estamos vendo ainda. Mesmo que tudo isso venha acontecer, verso 28, exultai e levantai as vossas cabeças. E finalmente, o amor esfria, iniquidade aumenta, persevera até o fim, para ser salvo. O evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações como testemunha, conforme Mateus 24:14. Então virá o fim. E esse fim precipita-se primeiro com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Então eu quero, pastor, pastora, líder, bispo, bispa, missionário, missionária, que você medite nesses textos e observe muito mais, não os acontecimentos, mas qual deve ser o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso posicionamento como líderes, como ensinadores, como doutrinadores, das pessoas que nos ouvem, nos escutam e são nossos discípulos, são nossas ovelhas. Então nós temos que nos deter muito mais em como devemos nos comportar, em como devemos nos posicionar, biblicamente, diante de todos esses acontecimentos. Eles podem estar acontecendo alguns aqui simultaneamente? Podem. Há uma sequência lógica, há uma sequência bíblica, mas há também uma flexibilidade bíblica para alguns estarem como que intermediando uns aos outros. E isso é bíblico. Então que a paz que excede todo entendimento invada agora o seu coração, que o amor de Deus, o Pai das luzes, contagie você nessa ocasião. A graça de Jesus, o Filho, o Messias, o Salvador, esteja inundando você nessa ocasião. E que o Espírito Santo, o Consolador, ajudador, lhe guarde, lhe proteja, lhe visite todo dia, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quero convidar o pastor Barco a voltar aqui. Ele vai assentar aqui à minha esquerda novamente, vai ministrar uma canção para mim, para você. Eu quero convidar você, bispo, pastor, pastora, missionário, missionária, curva a sua cabeça nessa ocasião, feche os seus olhos e permita que o Espírito Santo ministre seu coração nessa noite.
Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelos servos teus que escreveram, que foram usados pelo Espírito Santo para escrever sobre o final dos tempos e nos trazer não só o que vai acontecer, mas o que nós devemos fazer, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa postura, qual é a nossa crença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada líder aqui nesse momento, cada um que está nos vendo, nos ouvindo, e que a tua boa mão os alcance, Pai, para o louvor da tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.